Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou Renato Santos Chaves e eu vou falar aqui um pouco sobre o tema disciplina Auditoria Governamental e Controle Interno para o concurso de Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União. O que a gente vai fazer? Eu vou comentar alguns tópicos específicos para o concurso, né? No caso aqui, para essa disciplina de auditoria governamental e controle interno. Nós não vamos disponibilizar um curso específico de auditoria, mas nós vamos falar de tópicos e esses tópicos são pontuais. Ali a gente vai direto ao assunto bem objetivo para você que está estudando e aí queira, né, nos acompanhar. A gente vai colocar essas aulas aqui no YouTube, por isso eu já peço que você dê um joinha, se inscreva, compartilhe, convide mais pessoas para acompanhar essas nossas dicas, esses tópicos. E lembrando que aqui embaixo, né, deste vídeo tem um link. Se você quiser acessar esses nossos slides, essas nossas dicas e outras aulas que estão lá dentro com outros temas, tanto de orçamento público, quanto de finanças públicas, avaliação de políticas públicas e contabilidade pública, alguma coisa que a gente vai trazer tópicos específicos para esse concurso. Aqui embaixo tem um link para você acessar e sim, aí você pode adquirir, mas olha, eu garanto para você que é menos de R$ 50, aí você tem um acesso e ainda mais a gente vai aí agendar também, para quem tiver inscrito lá neste ambiente, a gente vai agendar videoaulas e revisões ali ao vivo. Tudo bem? Bom, então, feito este comentário inicial, vamos então ao que eu quero apresentar aqui hoje, tá? Ok, vamos lá. O objetivo aqui é apresentar tópicos do Programa Auditoria Governamental e Controle Interno do concurso da CGU, visão geral sobre auditoria governamental e sistema de controle interno. Só antes, se você não me conhece, né, para eu me apresentar, não me apresentei, só disse meu nome, Renato Santos Chaves. Eu sou professor dessa área de auditoria governamental, de direito financeiro, orçamentário, orçamento público, administração financeira orçamentária e contabilidade pública, tá? Sou auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União e já fui também auditor federal de finanças e controle da CGU. Portanto, esse tema, né, esses temas aqui da CGU, desse concurso, é muito próximo, né, do que eu trabalho, do que eu exerço, do que eu estudei lá em 2002, quando eu fui aprovado. Então, eu tenho aqui algumas dicas, né, para passar importantes e espero que você goste, né, vocês gostem dessas dicas. Voltando aqui ao assunto, quais os temas que a gente vai abordar aqui nesta espécie aqui de revisão, deste nosso primeiro tópico de auditoria governamental e controle interno. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o edital, né? Aliás, sobre as disciplinas que estão cobradas no edital. Eu sei que muita gente já postou isso, já falou, mas eu queria chamar a atenção aqui de alguns tópicos que são interessantes para colocar você na trilha certa para o estudo desta disciplina. Então vamos lá. O primeiro ponto, né? O sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Aí vem lá as finalidades, atividades, organização e competências que estão previstas na Lei 10.180 de 2001 e no Decreto 3.591 de 2000. Veja que o decreto ele é anterior à Lei 10.180 de 2001. Essa lei que vai tratar do sistema de planejamento federal, orçamento federal, de administração financeira, também da contabilidade e do controle interno. Então, é o sistema que é o chamado ciclo de gestão, mas ali essa lei 10.180 já vai falar algo interessante, importantíssimo para o Poder Executivo Federal e para a Controladoria Geral da União. Já o decreto 3.591 de 2000, ele vai tratar do posicionamento do controle interno, inclusive há modificações nesse decreto 3.591, mas a gente não vai tratar dessas duas legislações agora. Posteriormente a gente vai falar, vou trazer aqui alguma abordagem
né, sobre a Constituição Federal, que é o carro-chefe, que é onde se inicia o estudo do controle interno, e chamar atenção aqui para alguns aspectos desse tema de auditoria governamental. Tudo bem? Bom, o ponto 2, Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, o MOT 2017. Aí eu chamo a atenção que este manual ele foi aprovado em dezembro de 2017. E aqui no item 3, nós vamos ter aqui a instrução normativa da Secretaria Federal de Controle Interno número 3, de 9 de julho de 2017, que aprovou o referencial teórico da atividade de auditoria governamental do Poder Executivo Federal, que essa instrução normativa 3, ela foi alterada pela IN-SFC número 07 de 2017, trazendo uma modificação ali na estrutura e em alguns pontos específicos da auditoria quando se trata do controle interno. Então, neste sentido, o interessante é estudar primeiramente este referencial teórico da atividade de auditoria governamental do Poder Executivo, tá? Antes do Manual de Orientações Técnicas. O Manual de Orientações Técnicas, que, aliás, está de acordo com a estrutura internacional de práticas profissionais do Instituto dos Auditores Internos, do IIA, tá? E vai trazer técnicas de auditoria, sobre o planejamento, algo mais específico do que o referencial teórico. Mas, na minha opinião, primeiramente o referencial teórico, posteriormente vou trazer mais dicas, mais dados sobre esse referencial teórico. Tudo bem? O item 4, orientação prática, relatório de auditoria aprovado pela portaria 1037, de 7 de março de 2019. Nós temos aí uma aula que está lá no ambiente que eu falei, né, no ambiente educacional, que o link está aqui abaixo, de 7 de março de 2019. Né? Temos uma aula aí bem completa sobre esse relatório de auditoria. Nós temos também uma orientação prática aqui da Auditoria Anual de Contas, aprovado pela Portaria 2035, de 28 de junho de 2019. Nós também vamos comentar posteriormente, numa outra oportunidade, sobre essa Auditoria Anual de Contas. E aqui, como já é conhecido, a NBCTA, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria e Estrutura Conceitual para trabalhos de asseguração. Então, alguns pontos interessantes sobre a asseguração das demonstrações contábeis. E o tópico 7, tópicos específicos de auditoria interna, onde ele vai tratar aqui da estrutura internacional de práticas profissionais do Instituto de Auditores Internos, né, do IIA, o papel da auditoria interna na gestão de riscos, o modelo de 3 linhas, que inclusive há esse modelo ele foi atualizado, a gente tem que dar uma olhada nele atualizado. E aqui, olha só, o item 7.4, ele vai tratar da Instrução Normativa Conjunta MPOG-CGU, que era o então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, número 1, de 10 de maio de 2016. Essa instrução normativa que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no Poder Executivo Federal. Então, nós temos aqui misturado aqui neste assunto tanto auditoria governamental quanto controle interno. Nós temos a estrutura do controle interno, do sistema de controle interno, com a Lei 10.180 e o Decreto 3.591. Nós vamos ter essa estrutura mais recente de controles internos, gestão de riscos e governança, com a Instrução Normativa Conjunta MPOG-CGU 1, de 10 de maio de 2016. E depois a gente vai partir para as questões mais específicas de auditoria, que o referencial teórico de auditoria, o manual de orientações técnicas, o relatório de auditoria, os dados sobre auditorias de contas e também a NBCTA mais conceitual, estrutura conceitual, como aqui o próprio nome está dizendo, para trabalhos de asseguração e algo sobre o Instituto Internacional de Auditoria. Voltando a frisar que o manual de orientações técnicas,
de auditoria interna governamental, ele está alinhado com o papel da auditoria interna. Então, cuidado para não colocar muita energia nessa estrutura internacional, né, dos auditores internos, porque muito do que já existe aí está abarcado no manual de orientações. Bom, então, dito isto, né, esta primeira abordagem aqui do edital, né, e eu fazendo aqui essas análises do que deve ser estudado primeiro, vamos partir aqui para as normas de auditoria governamental da Controladoria Geral da União. Fazer então um apanhado aqui. Nós, primeiramente, devemos, né, fazer um estudo aqui na Constituição Federal, o que está previsto lá sobre o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Nós vamos ter aqui o Decreto 3.591 de 2000 e a Lei 10.180 de 2001. Elas sempre vão abordar aqui as características, lá, as funções do controle interno que estão previstas na Constituição Federal. E aí, em seguida, o ideal é estudar a Instrução Normativa Conjunta Ministério do Planejamento CGU número 1/2016, que ele vai tratar do controle interno e da governança do Poder Executivo Federal. Existe um decreto que trata da governança, mas o edital não colocou, mas essa instrução normativa ela vem traduzindo aqui o que o decreto foi aprovado lá em 2017. Depois nós vamos ter aqui, que é o ideal na sequência, no caminho, né? A gente estuda aqui a instrução normativa CGU número 3/2017, que vai tratar lá, né, desse referencial da auditoria interna. Depois o Manual de Orientações Técnicas, MOT 2017. Inclusive esse manual a gente vai abordar, mas já dizendo que ele traz muitas técnicas de auditoria. E lá no nosso ambiente educacional, nos nossos tópicos de auditoria e fiscalização, nós temos todas as técnicas de auditoria previstas aqui no manual em minúcias, dando exemplos e fazendo, né, com videoaulas e também em PDF. Então, tudo que está aqui em PDF você pode baixar lá neste nosso ambiente, e aí, relembrando que tem aí uma taxazinha de matrícula simbólica, né, para você ter acesso a esse material. E depois, orientação prática do relatório de auditoria aqui na sequência, mais em seguida, orientação prática de auditoria anual de contas e depois aqui os preceitos aqui do Instituto dos Auditores Internos do IAA. Bom, o edital, ele parece pouco, tá, pessoal? Ele parece aqui, quando a gente abordou, pouco assunto, né? Tem 7 tópicos, mas eu queria chamar a atenção que são assuntos vastos, assuntos no detalhe, e que para retirar 10 questões disso, de todo esse assunto, pode trazer algo bem específico. Então, é importante você acompanhar aqui comigo essas dicas interessantes para a gente ir direto no ponto que nós consideramos mais importantes para a disciplina de auditoria governamental e controle interno para o concurso da CGU. E vamos começar aqui trazendo um pouco da Constituição Federal, lá do ponto que trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Aí eu já faço um gancho aqui. Lá na disciplina Direito Constitucional, tem um tópico, né, solicitando este conhecimento da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Eu vou tratar aqui somente no que diz respeito ao controle interno, mas existe lá, né, no artigo 71, o controle externo, que é exercido pelo Congresso Nacional com o apoio do Tribunal de Contas da União, com o apoio técnico. Mas aí, né, vamos focar aqui no controle interno. Então, o que diz o artigo 70 da Constituição Federal, lá no caput, na cabeça do artigo? A fiscalização, olha só, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções, renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder.
Então não é somente o sistema de controle interno do Poder Executivo, é o sistema de controle interno de cada poder, legislativo, executivo e judiciário. E lembrando que o controle externo ele é exercido por quem? Pelo Congresso Nacional, que tem um apoio técnico do Tribunal de Contas da União. Só chamando a atenção para isso. Então, essa fiscalização, ela é contábil, ela é financeira, ela é orçamentária, ela é operacional e ela é patrimonial. A contábil, registros contábeis. A financeira, dos recebimentos de valores, das receitas e dos pagamentos. A orçamentária, daquilo que foi previsto no PPA, na LDO, na Lei Orçamentária Anual, e aí a gente já interliga com a administração financeira orçamentária. A operacional, para saber a eficiência, a efetividade dos órgãos federais da aplicação desses recursos. E patrimônio também é contábil, né, da conservação do patrimônio, dos registros patrimoniais. Então essa é a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. E aí o parágrafo único do artigo 70 vai dizer que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, pessoa física ou pessoa jurídica, pública ou privada, fez um convênio, recebeu recurso, vai aplicar esse recurso, deve prestar contas. Por exemplo, estudante, um pesquisador recebeu uma bolsa, foi para o exterior, é pessoa física, ele tem que prestar contas desse recurso. Então, chamar atenção para isso. Voltando aqui para a cabeça do artigo 70, o caput, ele vai dizer aplicação das subvenções. As subvenções, quando o governo ele entrega recursos econômicos ou de subvenção econômica ou social para atuar, agilizar, executar determinadas políticas públicas, programas governamentais. E a renúncia de receita, quando algumas empresas, por exemplo, Zona Franca de Manaus, na área de atuação da Sudene e da Sudam, né, que é desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia, essas empresas elas deixam de recolher o imposto de renda, por exemplo, para aplicar na sua planta para produzir. Então são renúncias de receitas e aí essas empresas privadas também estão sujeitas à fiscalização também do controle interno, ok? Então a gente vê que somente um artigo a gente tem muita coisa a falar sobre a fiscalização, sobre a auditoria governamental. E aqui, voltando, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de... Vamos ver aqui no artigo 74. Então, o sistema de controle interno, ele é do poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Qual a finalidade do sistema de controle interno? Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, PPA, então a gente já tem que saber o que está previsto no PPA, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, portanto, o entendimento do PPA, da execução de programas de governo, né, da Lei Orçamentária Anual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente já sabe que é algo que é bem solicitado aqui nesta prova para a CGU. A finalidade 2, prevista lá no artigo 74, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência, tá? Eficácia e eficiência, se foi bem gasto, se de fato alcançou o objetivo da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação dos recursos públicos por entidade de direito privado, né? Entidade da administração federal, bem como da aplicação dos recursos públicos por entidade de direito privado. Às vezes pergunto, por que a CGU vai no município, realizar uma fiscalização no município? Porque o município ele obteve um recurso de algum ministério, algum recurso federal, foi aplicado ali na sua base e a CGU tem essa competência constitucional de fiscalizar. A gente vê lá no artigo 70, ok?
Bom, o item 3, exercer o controle das operações de crédito, né? E aqui mais financeiro, operações de crédito, são os valores tomados como empréstimo pela União, os avais, as garantias que a União entrega para os seus empréstimos, aquilo que ele dá em empréstimo, bem como direitos e haveres. O que são haveres? Direitos e haveres são ativos e participações societárias, aquilo que a União tem direito. Então, o controle interno, principalmente a CGU, tem esse papel de realizar esta verificação. E o item 4 aqui do artigo 74, apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional. Esse apoio, toda a fiscalização que a CGU faz, é remetido para o Tribunal de Contas da União ou é dada a publicidade dos relatórios e isso aí é um apoio na missão institucional do TCU. E o parágrafo 1º do artigo 74 vai dizer que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Não existe um tempo, eu soube da irregularidade enquanto chefe do controle interno, mas isso é oficializado para o Tribunal de Contas da União, dando notícia dessa irregularidade, portanto, apoio ao controle externo na sua missão institucional. Portanto, isso aqui é a Constituição Federal na parte, né, que ele trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Bom, e aqui de forma geral, a gente diz que os instrumentos de controle exercido pela Controladoria Geral da União são dois, pessoal: auditoria e fiscalização. Então a gente vai ver com mais pormenor em outras normas que os instrumentos de controle da Controladoria Geral da União é auditoria e fiscalização. A fiscalização, ela é mais superficial, ela é mais pontual. A auditoria, existem os tipos de auditoria: auditoria de conformidade, auditoria de contas, auditoria operacional e auditoria financeira, mas a auditoria, ela tem três papéis. Tem o papel de avaliação, vai ter o papel de consultoria e o papel de apuração. Então isso aqui é muito importante visualizar como se dá essa divisão da auditoria, do instrumento de controle e auditoria dentro do Poder Executivo Federal. A auditoria governamental, aqui conceitualmente, é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para quê? Para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Então a gente tem que ver que essa auditoria interna governamental, ela é independente, ela não é autônoma, não é externa, né? Já que o nome é auditoria interna, mas ela é independente na sua função técnica e objetiva. E ela visa avaliar e também prestar consultoria, né, para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. Por isso, lá, aquela norma que a gente viu, né, a portaria conjunta, Instrução Normativa Melhor Conjunta do Ministério do Planejamento e da SFC. Isso aqui é interessante, CGU, melhor dizendo, é interessante a gente abordar esta norma. Na sequência, nós temos aqui que a atividade de auditoria interna governamental tem como propósito aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento baseados em risco. Ok? E vamos ver aqui as unidades de auditoria interna governamental. Tudo é atividade, tudo é unidade de auditoria interna governamental, previsto lá na Instrução Normativa CGU, número 3 de 2017. A Secretaria Federal de Controle, isso aqui está na subdivisão, como o órgão central.
as secretarias internas, né, os controles internos setoriais aqui da Presidência da República, da Advocacia Geral da União, das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa. E aí a gente vai ter uma subdivisão dos controles internos setoriais, das unidades setoriais e daquelas que são órgãos, né, que não são unidades, melhor dizendo, que são unidades setoriais. A Presidência da República, pessoal, ela tem vários órgãos atrelados, ligados à Presidência da República. A Advocacia Geral da União, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, com os comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica. E as auditorias, as unidades de auditoria, chamada AUDIN, auditorias internas dos órgãos da administração indireta. Então essa é a visão das unidades de auditoria interna governamental, as UAIG, que a gente sempre vai ler isso nos manuais, nas normas da Controladoria Geral da União e da Secretaria Federal de Controle Interno. E aqui, quais são, como se dá essa auditoria, essa avaliação, essa consultoria, essa apuração da auditoria? Bom, a avaliação, o trabalho de avaliação, como parte das atividades de auditoria interna, pode ser definido como a obtenção e análise de evidências, né, com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objetivo de auditoria. A consultoria, o trabalho de consultoria é uma atividade de auditoria interna governamental, tá vendo? É um trabalho de auditoria interna governamental que consiste em assessoramento, aconselhamento e outros serviços relacionados à alta administração, com a finalidade de respaldar as operações das unidades. E existem os critérios para se prestar esta consultoria. Não é qualquer gestor que vá solicitar uma consultoria que a CGU vai atender. Existem os critérios previstos para realizar o trabalho de consultoria. E o trabalho de apuração, ele consiste na execução de procedimentos cuja finalidade é averiguar atos e fatos inquinados de ilegalidade ou de irregularidade praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais. Por exemplo, quando a CGU faz um trabalho em parceria com o Ministério Público Federal, ou mesmo com a Polícia Federal ou com outras entidades, está fazendo um trabalho ali de apuração. Então, esse serviço de auditoria que a gente falou mais anteriormente, né, que nós temos as ações de controle da CGU, auditoria e fiscalização, aqui nós trouxemos aqui sobre a auditoria, avaliação, consultoria e auditoria. Bom, pessoal, eu fico por aqui, lembrando mais uma vez, meu nome é Renato Santos Chaves, estou trazendo aqui alguns tópicos específicos sobre essa área de auditoria e fiscalização da CGU. Se você quiser ter acesso a esse slide, né, esse PDF e a outras aulas que estão no nosso ambiente educacional, aqui embaixo deste vídeo tem o link para você acessar e contribuir com uma taxa ínfima e por volta de R$50 para você ter acesso a esse material. A gente vai trazer aulas preparatórias gratuitas aqui no YouTube. Não é um curso, são tópicos específicos indo direto ao ponto para que você possa ser direcionado e ter o maior número de acerto nessas disciplinas que tratam aí de auditoria e fiscalização do concurso da Controladoria Geral da União. Então deixa um joinha, se inscreve, compartilha e também acessa esses outros materiais que estão disponíveis para você. Até a próxima!